Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos, ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, um prazer grande ter você aqui conosco nessa oportunidade. Minha gente, iniciando mais uma semana de trabalho, né? Mais uma semana de programa Flávio Azevedo, mais uma semana de Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. E a semana começou em grande estilo, né? Ontem começamos com um treinão lá no Engenho das Águas da Floresta Atlântica, que vocês conhecem como Engenho da Floresta. Mas o nome é esse, o nome pomposo que Quiquino deu ali para o lugar é esse, Engenho das Águas da Floresta Atlântica. E ontem o nosso treinão aconteceu lá. Um abraço grande para a galera do treinão, que organiza o treinão, um beijo grande no coração dessa moçada aí. E fizemos o treinão lá ontem pelas trilhas ali do Engenho da Floresta, foi bem legal, foi bem interessante. Meus cumprimentos a todos que participaram, os desportistas, caminhantes, corredores. Teve uma caminhadazinha de 2,5 km aproximadamente que fizemos em meio da mata, com muitos escorregões, porque o sábado foi chuvoso e a moçada ontem, alguns lá compraram terreno, né? Comprar terreno é um nome que a gente usa para aquele cara que toma tombo, né? Ou cai de bicicleta, ou cai caminhando. É uma moçada lá que escorregou, mas chegaram todos inteiros, graças a Deus, no final da pegada. Muito bom. E segunda-feira, hoje de sol, e eu no meu treino tradicional das minhas caminhadas, fui para Braçanã, fazer ali trilha da Taquaral, Xerudes, Cachoeira do Val, 13 quilômetros na conta da saúde e do treino, porque domingo vamos com uma galera lá no Peito do Pombo, em Casimiro de Abreu, que é uma pegada bem forte, e fizemos o nosso treino de montanha para poder treinar as canelas a subir, né? Então, é isso, gente. Bem-vindos aí a todos, né? E começo falando aqui de esporte. Sol bacana demais lá fora, né? Uma segunda-feira bem bonita. Fiz umas fotos lindas aí que daqui a pouco vocês vão conferir aí na nossa rede social. Deixa eu mandar aqui um abraço para Ademir Souza, lembrando para a moçada que já estamos ao vivo aqui com imagens do nosso Facebook, aqui da minha fanpage. Ademir Souza, Leninha, passa por aqui dizendo que esses são abençoados, né? Muito obrigado aí a moçada que vai passando. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Obrigado, Leninha, pelo seu carinho aí. E a moçada já vai chegando aí, o meu amigo Joab, que é o nosso convidado, né? Aliás, aqui, já apresentando para você, eu tenho aqui o Joab e a Verônica. Eles integram a Igreja Metodista de Rio Bonito. Vamos fazer uma série de entrevistas e de conversas a respeito aqui do Setembro Amarelo, que trata da questão do suicídio, né? Uma campanha para falarmos desse tema. Até pouco tempo atrás, um abraço aí para o Edu Pereira, né? Abraço, meu irmão. Até muito pouco tempo atrás não se falava da questão do suicídio, porque diziam que, ao tratarmos desse assunto, você estimulava outras pessoas a se suicidarem. Detalhe, ninguém parou de se suicidar por conta disso. E aí o sujeito descobriu que, ao tratarmos do tema,
ao falarmos sobre isso, preventivamente podemos, de repente, salvar uma vida que estaria caminhando a partir da depressão, a partir de uma desilusão, a partir de qualquer problema, de ordem emocional ou até de ordem orgânica, terminar com suicídio. Por acaso, o jornalista é profissional de enfermagem, antes de ser jornalista, né? Trabalhei 15 anos na área, trabalhei com psiquiatria durante muito tempo, Hospital Colônia, Clínica Égua, etc, etc. A gente entende um pouquinho de ser riscado. Eu fiz alguns cursos na área da psiquiatria no meu tempo de enfermagem. E então, minha gente, a gente conhece um pouquinho disso. Mas quem vai conversar conosco aqui é a Verônica e o Joab, que vão se apresentar. Vão falar, inclusive, do projeto AME, que é organizado pela Igreja Metodista de Rio Bonito. Um abraço aí a todos os nossos irmãos e amigos metodistas, né? Lembrando para você que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo que o nosso programa é laico, viu, pessoal? E sendo laico, cabe todas as bandeiras aqui. Esse dia eu recebi o Raimundo, pai de santo, para falar da religião dele, né? Aprendi um bocado ali com o Raimundo, cara, sobre uma série de questões envolvendo o candomblé. Já recebi padres, já recebi pastores de todas as ordens aí. Se tiver aí um budista querendo vir aqui conversar sobre Buda e suas crenças, pode vir aqui, não tem problema não. Aqui o espaço é aberto para todos, democrático para todos. E hoje a nossa pauta aqui é esse projeto bem bacana da Igreja Metodista de Rio Bonito. Bom, vamos aliás, antes eu quero agradecer você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Facebook. Se você ainda não é nosso seguidor aí no Facebook ou no YouTube, por favor, junte-se a nós, deixa seu like, deixa sua curtida, junte-se a nós aí, que vai ser um prazer grande recebê-lo aí nas nossas mídias, né? Vamos lá, gente, vamos lá. Aqui ao boa tarde, começa com boa tarde do Joab, vai falar no 04 aqui. Chega bem pertinho aqui, Joab, e seu boa tarde para a moçada que está nos acompanhando, que está nos prestigiando. Beijo, minha amiga Marta Vasconcelos, comandante lá do Del Conde Restaurante e Pizzaria, que é nossa parceira aqui do programa Flávio Azevedo. As melhores pizzas de Rio Bonito estão lá no Del Conde Restaurante e Pizzaria e que integra a Igreja Metodista, né? Beijo para você, Marta, e um abraço do meu amigo Erlon aí. Joab, seu boa tarde para a galera. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer ao Flávio pelo convite, muito bom estar aqui, já alguns irmãos aí, né, Leninha, Edu, a Marta, estamos muito felizes e sentindo prestigiado por estar aqui, para compartilhar um pouquinho do trabalho que o AME vem desenvolvendo na Igreja Metodista aqui em Rio Bonito. Boa tarde para todo mundo aí. Edmilson Terra de Oliveira, bom poder estar nesse espaço e participar desse programa abençoado. Nosso obrigado, pastor, meu irmão. Um pastor. abraço. Pastor Edmilson. Pastor. Abraço, pastor Edmilson. Sucesso para você. Convidado para vir aqui no programa também, viu, pastor Edmilson? Quando quiser estar conosco aqui, vamos marcar uma agenda para recebê-lo aqui também, para falarmos de outros projetos aí da Igreja Metodista. Inclusive falar da Igreja Metodista, dessa denominação. Muito obrigado, Verônica. Dessa denominação que tem suas raízes lá na Reforma Protestante, né? Lá naquela época ali da Idade Escura, né? Juntamente ali com Martinho Lutero, aquela moçada toda. E aí surge a Igreja Metodista, a Igreja Batista com Calvino, Wesleyana com John Wesley, John Hus, John Knox, aquela moçada toda ali que veio o movimento da Igreja Presbiteriana, etc. Vamos falar. Será um prazer, pastor Edmilson, recebê-lo aqui para conversarmos um pouco sobre isso. Mas, Verônica, seu boa tarde também para a gente. Prazer receber você aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos, né? Agradeço também por estar aqui, para poder falar um pouco, né, desse assunto que está tão em voga e é tão importante e ainda é um tabu para certas pessoas, né? Uhum. E que a gente possa poder trazer um pouco de esclarecimento nessa tarde. Perfeito. Meu amigo Joab, vamos começar falando do AME, né? Vamos lá. É uma sigla? O que significa o AME? Assistência, Missão e Evangelização. Assistência, Missão e Evangelização. Mas vamos fazer aqui uma timeline? Vamos. Aqui em off nós conversávamos sobre aquele movimento das bolas vermelhas na rua, né? Isso. Isso tem o quê? 6 anos? 6 anos, 6, por aí. 8 anos, né? Por aí assim, né?
O AME está foi com 4. Foi 2016 aquilo, se não me engano. Foi o último eu ano. Acho que foi. Último ano do governo de Solange, um negócio foi assim. Por aí, e aí depois tivemos 4 de Mondiocão, já estamos com 2 aí do Peixe quase, então é mais ou menos uma média de 7, 8 anos que aconteceu aquele movimento uma sexta-feira à noite. Eu chego no centro da cidade para fotografar as faixas de pedestre que depois de 200 anos estavam sendo pintadas, né? E aí caiu a pauta da faixa. Caiu a pauta. Isso acontece muito no jornalismo, gente. Você vai para um determinado lugar, uma pauta, e chega lá, a pauta caiu, porque aparece um assunto inesperado que você entende ser mais importante. Então, tchau e benção. Você imagina o camarada que saiu para fazer uma determinada matéria de ordem internacional, de relações internacionais, e aí chega o recado de que a Rainha Elizabeth faleceu. O que aconteceu? A pauta caiu, porque se tornou na hora a Rainha Elizabeth, o falecimento dela, a grande pauta internacional a ser tratada, a ser abordada. E foi exatamente o que aconteceu. Eu até fiz lá algumas fotos, né? Mas o ponto alto foi aquela moçada que estava colocando bexigas vermelhas por toda a cidade, né? E Rio Bonito amanheceu tomado de bolas vermelhas. E eu falava aqui com o Joab, eu entendo que talvez seja o precursor, esse movimento do AME, que a Igreja Metodista desenvolve hoje. Aquele foi um movimento mais com outros grupos, né? Outras igrejas. Como é que foi isso, Joab? Fala pra gente daquele movimento lá de trás. Então, aquele movimento é o Vida na Vida, né? Vida na Vida, isso. Vida na Vida. E aquele movimento começa com o amigo e pastor Beto, que hoje está morando em Niterói, que é batista, né? E ele começou a mobilizar pessoas e nós nos conhecemos através disso e fizemos uma série de ações. Estivemos com pessoas em situação de rua em Niterói. Isso foi na sexta-feira, aqui em Rio Bonito, e no sábado vocês fizeram um evento, né? Foi simultâneo. Foi né? Simultâneo aqui em Silva Jardim. Ah, isso. Então teve uma série de acontecimentos. Exatamente. Né? Tinha uma galera de igrejas de Rio Bonito, Batista, Metodista, Nova Vida, entre outros, não vou me lembrar aqui agora, de Silva Jardim também, várias igrejas envolvidas nesse movimento dos balões, que é o movimento Vida na Vida, que era um movimento interdenominacional. Então a gente se reuniu, fez toda a logística ali, conseguimos os recursos, buscamos patrocínio, e o interesse era, naquele momento, falar sobre amor, né? E nada melhor do que espalhar balões em formato de coração na cidade. Esqueci esse detalhe, balões em formato de coração. E né? tinham bilhetes nos bilhetinhos lá com as mensagens bacanas. Exatamente, é verdade, mensagens de amor, né? Então, foi marcante demais pra gente. Eu vi ali mais de 100 jovens envolvidos nesse negócio, não foi, jovem? Tinha uma galera, né? A gente passou a madrugada enchendo balão, colocando, né? Fazendo toda a parte ali para... E vazamos a madrugada, colocando no centro da cidade. Né? A gente já estava cansado no final da madrugada, início da manhã. Eu acho que eu fiquei até umas 2 da manhã, mais ou menos, acompanhando o movimento de vocês, come para lá, come para cá. Acho que fiz uma live lá também. Tinha um caminhão. Isso, tinha um caminhão também, isso, cheio de bolas, né? Então, assim, foi uma logística bastante grande. E assim, mas o resultado foi espetacular, poder ver as pessoas pegando o balão, lendo, né, e falando do sentimento que aquilo gerou nelas, né. A gente alcançou o objetivo, que era espalhar a mensagem de amor naquele momento ali, foi muito bacana. E o Vida na Vida, né, na nossa vida, na minha vida de Sara, que é minha esposa, né, nos foi moldando para que a gente vivenciasse hoje, a partir do convite do pastor Edmilson, o AME, né? Então, aí, isso mais à frente, em 2018, acontece o AME, e aí a gente pode detalhar aqui também. Não, vamos detalhar sim. Mas antes vamos conhecer um pouquinho mais o Joab, minha gente, né? Lembrando que Joab tem o nome de um dos caras que eu mais admiro do texto sagrado, né? Quem acompanha aí a Bíblia, lá em 2 Samuel, o general principal do Davi, do rei Davi, se chama Joabe. Eu sempre fui fã do Joabe porque ele não tinha esse negócio de muita conversa, né? Um dos problemas do Joabe foi ter matado o Abner, que era general de Saul, e Davi, numa política de boa vizinhança, muito parecido aí com a gente vê na política de hoje em dia, né? Colocou Abner como general do exército dele. Mas, cara, peraí, o cara era de Saul, né? Do outro grupo político, né?
e já vivia arquitetando ali algum tipo de golpe, porque ele não aceitava o fato do Davi ter sido coroado rei por Samuel lá atrás, etc. E Joabe sabia disso, né? E para azar do Abner, né, um belo dia, naquela briga lá que saiu do exército, da luta do exército de Saul com o exército de Davi, etc. e tal, o exército de Davi saiu vencedor, logicamente, e Azael, irmão mais novo do Joabe, foi atrás de Abner para tentar resolver aquele problema. E Abner, mais velho, um soldado já experiente, mata, né, o Azael. E Joabe falou, peraí, deixa ser comigo que te pego na curva. E Joabe fez lá uma festa, Abner apareceu, né, um evento político, e realmente na curva, no final ali, e Joabe acaba matando Abner, né, etc. E resolve a vida de Davi, diga-se de passagem. Um monte de gente ficou chateado com Joabe. Então Joabe era um sujeito que era meio que na linha do Flávio Azevedo, não gostava de muita conversa, era mais prática e sem muito mais delongas, né? Ao contrário do Davi, que era meio que vaselina, né? Pelo menos depois que virou rei, antes não era não. Joabe era sobrinho do Davi, né? E junto com Abisai, acho que Abisai é o nome do irmão dele, eram os dois principais generais, mas Joabe era sempre o cara que estava à frente, era um homem de confiança, filho de Zeruia, irmã de Davi, né, de Jessé, aquela coisa toda ali. Então, eu sempre falava com o papai que eu gostaria que ele colocasse o meu nome de Joabe, porque eu gostava bastante do Joabe. Li a história do Davi na Bíblia umas 200 vezes, ali o capítulo da derrota do gigante, até depois da revolta de Absalão, aquela conversaiada toda lá, etc. Aí o Joabe morre lá na frente, eu fico chateado com a história, parei de ler. Mas toda vez que eu vejo alguém que se chama Joabe, eu falo assim, cara, esse sujeito aí tem o nome de um cabra que eu admiro no texto sagrado. Lá no final, depois que Salomão vira rei, Joabe também não aceita, fica meio que aborrecido, etc, etc, etc e tal. Mas é um personagem importante da Bíblia. E aí eu vou fazer uma pergunta de ordem pessoal para você, Joabe. Você tem lá alguma coisa do Joabe? do Joabe bíblico? Eu acho que não, Eu acho que eu sou muito mais do Você é mais da vida, diálogo, você é mais da vida, mais paz e amor. Diálogo, paz e amor. Acho que não é muito meu perfil, não. Quem me conhece sabe. Mas é um personagem icônico ali do livro de 2 Samuel, que conta ali a história do rei Davi. O Joabe está inserido em vários cenários ali de solução de problemas que Davi, na condição de rei, não podia fazer. Mas o general impetuoso, ele tomava lá um puxão de orelha, né, etc e tal, mas ele fazia uns negócios lá que... Colocou Urias na frente da batalha para morrer, pois né? A lealdade mostra a lealdade, né? A lealdade do Joabe. Joabe sabia o que Davi queria quando colocou Urias o Heteu lá na frente da batalha, que Davi queria ficar com a viúva, mas era o general e cumpriu ali a determinação. Davi doido para fugir da barriga, né, que ele deixou lá em Batseba. E diga-se de passagem, minha gente, Batseba acabou sendo a esposa principal de Davi depois, né? E eu fico imaginando assim, tanto é que ela é mãe de Salomão se tornou o herdeiro do trono, né? E muita gente, inclusive, não aceita Salomão, naquela confusão lá de Roboão, aquela confusão toda lá, que fica 10 tribos para um lado e 2 para outro. Muito por conta disso, porque Salomão era filho de Batseba e a moçada sabia que Davi tinha tomado a mulher do cara. Então como é que o filho dessa mulher aí vai ser o herdeiro do trono de Israel, né? Parte dessa confusão que aconteceu lá na história de Jeroboão e Roboão é muito por conta disso ali e tal, que Salomão já carregava meio que esse peso do Davi ter roubado a mãe dele do Urias, etc e tal. Eu não sei como é que Deus ia se virar, cara, na providência, para colocar Salomão no trono, Batseba do lado de Davi, porque as mulheres de Davi eram meio mosca morta, né? Mical, a outra lá, ele tinha 3 esposas oficiais de Davi. Mas Batseba é que resolvia os problemas, né? Davi precisava da Batseba. Não sei como é que ela ia chegar sem ele ter pulado aquela cerca lá. Não sei. São coisas que quando a gente lê o texto sagrado fica pensando. Depois ela veio, ela ajudou bastante. Mas é isso, mas vamos lá. Chega de devagar aqui sobre o texto sagrado, fazer especulações sobre aquilo que já foi, né? E vamos falar então aqui do AME, né? Que é o... Assistência, missão Assistência, missão e evangelização. Assistência assistir, o nome já diz, né? Estar ao lado de alguém que esteja certamente precisando. Missão,
E parece muito com aquilo que Jesus fazia no tempo que ele andou por aqui, Joab, que era um camarada que estava preocupado não só com o alimento espiritual, mas também com o alimento material, né? Exatamente. Em inúmeras oportunidades, por exemplo, lá na questão da multiplicação dos pães e peixes, né? Jesus viu que aquela multidão enorme estava ali acompanhando sua pregação, já estava tarde, porque Jesus fez igual aqueles pregadores que demoram a terminar o culto, né? A pregação, e se estendeu, cara, na pregação dele ali. E daqui a pouco a moçada estava com fome, todo mundo lá no alto da montanha para escutá-lo, para ouvi-lo, tem que dar comida para esse povo. E faz a multiplicação dos pães e peixes ali, numa prova também de que ele cuidava e se preocupava também com o aspecto físico e não só com a questão religiosa, espiritual das pessoas. E por último, a evangelização, né, que é também algo que Jesus deixa como exemplo para aqueles que seguem o cristianismo. É mais ou menos isso, João? Exatamente. A gente, perfeitamente o que você coloca, o AME, ele é um projeto da igreja local, da Igreja Metodista de Rio Bonito, e o objetivo dele é justamente esse, a missão integral, né, que é uma das teologias mais recentes, né, que surgiu na década de 70 aqui na América Latina, uma teologia latino-americana e protestante, né? Ela fala sobre, ela tem uma frase que se eu não me equivocar aqui, ela diz, ela fala que o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Ou seja, o evangelho ele deve olhar para o homem como um ser complexo e integral. E a gente sofre um pouco com isso, né, na teologia que a gente vivencia no Brasil, na maior parte, né, da nossa fé, nas nossas comunidades locais, onde o espírito ele se sobressai, ele é sempre elevado em relação ao corpo, né? Enquanto que Jesus ele olha para o ser humano integralmente, né? Corpo, alma, espírito, né? Então ele olha para todas as necessidades do ser humano, sejam elas espirituais, sejam elas físicas, emocionais. A gente está falando de Setembro Amarelo também, né? Então Jesus ele se preocupa com o ser humano todo, e é essa a nossa tentativa, né? A nossa busca com o AME de olhar para os seres humanos, olhar para a pessoa como um ser todo, que tem necessidades físicas, psíquicas, espirituais. Então, entendendo que a gente precisa, a nossa atuação, a nossa resposta, e olhando sempre para Jesus como modelo, precisa ser nesse sentido. Não é suficiente olhar apenas para o espírito, né? Assim como não é suficiente olhar apenas para as questões físicas, porque se a gente olha só para as questões físicas, a gente pode se tornar alguém como uma ONG normal, e que isso tem o seu valor, tem muito valor, aliás, mas a gente está falando de igreja, então a gente precisa olhar para o ser humano completo, a gente precisa não espiritualizar tudo e também não radicalizar para o outro lado. Mas não pode ignorar, né? Não pode espiritualizar tudo, mas não pode ignorar a necessidade que nós temos de cuidar também desse aspecto espiritual, né? É verdade isso, cara, né? Deixa eu mandar um abraço aqui, gente, para Maria Júlia. Maria Júlia, um abraço para você. Parabéns pelo programa aqui da tarde, diz ela. Pastor Edmilson disse que vai ser um prazer. Pastor, vamos combinar esse encontro aqui, essa conversa. Meu amigo William Cândido, abraço para você, William. William, esposo da minha amiga Fabiana. Márcio Paraíso, boa tarde para você. Eunice ou Ailton, um dos dois estão aqui nos acompanhando. Boa tarde, o Projeto AME tem sido uma bênção em nossa cidade, né? E assim, minha gente, por isso que em muitas denominações, muitas religiões usam um triângulo como símbolo, né? Para começar, você já vem do aspecto triuno de trindade, que você tem Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ou seja, três caras que trabalham ali de maneira equânime em prol de uma missão. E também muitas denominações entendem que essa questão do triângulo quer dizer que a religião ela precisa se preocupar com o aspecto espiritual, mas também físico e emocional ou mental, como você queira dizer. E eu entendo que o AME ele tem exatamente esse triângulo aí nas suas três palavras. É mais ou menos isso, João? Exatamente. A gente procura olhar para o ser humano de forma integral, como eu falei, né?
E se a gente parar para pensar, Flávio, quando Deus ele cria, né, o ser humano, ele cria um ser de carne, né? Então quando ele pensa em algo perfeito, ele pensa num ser à sua imagem e semelhança, como o texto sagrado fala, ele não pensa num Gasparzinho. Ele não cria um Gasparzinho, ele não cria um espírito que vaga. Ele cria um ser completo, ele cria um ser de carne e sopra o espírito nesse ser de carne. Então a gente está falando de um ser completo. E que se a gente tira o espírito, ele morre. A carne não fica de pé. E se a gente tira a carne, fica o espírito vagando também. Então a gente precisa entender, né, a gente tem tentado fazer esse esforço de entendimento de que o Evangelho fala dessa integralidade do ser humano. Então a gente precisa olhar para o espírito e precisa olhar igualmente para o corpo, né? Porque há uma demonização do corpo, né, ao longo da história. Há um movimento ali no início da igreja, no primeiro século, chamados gnósticos, né? E uma das filosofias, uma das doutrinas dele que os apóstolos ali no primeiro século combatiam fortemente é que eles diziam que a carne não presta, a matéria é má, né? E eles até negavam a encarnação de Deus na pessoa de Jesus. Então isso afeta de certa forma até hoje, eu não sou nenhum teólogo estudioso, mas isso afeta até hoje a nossa vivência. Por isso que nós, enquanto igreja, precisamos olhar para Jesus, que é o nosso modelo de fé, é o Deus encarnado em quem a gente acredita, é o centro de todas as coisas para nós cristãos. Por isso que a gente, enquanto igreja, tem tido dificuldade ao longo da história em realizar, por exemplo, ações de justiça, ações que impactem a vida da sociedade no dia a dia, no físico, e a gente fica muitas vezes e se aliena dentro de um templo, dentro de um local físico, se reúne, canta, ministra a palavra, ensina, e tudo isso é bom, isso não é ruim. Como dizia um pastor que eu conheci, crente pregando para crente. Isso, exatamente. Só que isso não é o suficiente, né? Jesus deixou bem claro, olha, vão e façam discípulos de todas as nações, né? Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, né? Então a gente precisa manifestar. O apóstolo Paulo diz que a criação geme e clama pela manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação não fala só de verbalizar uma mensagem, mas fala de encarnar aquilo que está sendo verbalizado. E eu acho que aí é uma autocrítica que eu faço, né? Porque sou igreja também, eu sou igreja, nós somos a igreja, né? Que eu faço a nós enquanto igreja, que a gente precisa repensar. Por quê? E eu acho que é isso que hoje, né, na minha percepção, é um dos fatores que descredibiliza um pouco a mensagem da igreja evangélica no Brasil. Eu acho que ela vem tomando um pouco de descrédito, tendo um pouco de descrédito, porque as pessoas olham e veem uma fala bonita de amor, uma mensagem bacana, uma mensagem de perdão, de amor, de aceitação, de acolhimento, mas em contrapartida olha para a vida prática dessa igreja, e a igreja eu me refiro a pessoas, não instituições, olha para a vida prática nossa e não vê necessariamente a mesma coisa que a minha palavra diz. Né? Então, assim, tem um episódio que eu gosto de citar lá com Jesus, que eu acho que demonstra bem o que eu estou querendo dizer. O povo, em certa feita, diz dele o seguinte: ele fala como quem tem autoridade e não como os fariseus. Os fariseus religiosos da época, né? Então o povão olha e diz sobre Jesus: esse aqui, ele fala como quem tem autoridade, ele não fala como os fariseus. Ou seja, o povo estava dizendo que os fariseus não tinham autoridade para falar. E para mim fica muito claro o porquê dessa frase. Porque Jesus, assim como os fariseus, ele falava da mesma lei de Moisés, ele falava da mesma escritura. Só que a diferença era que Jesus vivia aquilo que ele falava. Então as pessoas olhavam para alguém que falava sobre amor, sobre perdão, sobre reconciliação. E eles viam em Jesus a mensagem sendo encarnada, a mensagem sendo, né, vivida. Agora, aceito.
Agora, em relação aos fariseus, o contrário. Então eles dizem, olha, Jesus fala como quem tem autoridade. Talvez essa palavra autoridade aí, o sujeito que traduziu lá do original hebraico, se ele colocasse credibilidade, fosse até mais assertivo, né? Olhando por esse prisma que você nos traz, sim, né? Sim. Não era exatamente autoridade, né? É que Jesus falava com credibilidade, né? De maneira assertiva e juntando tudo isso aí, a prática, a mensagem, né? Já os fariseus era aquela coisa meio robótica, meio mecânica, que o povo olhava e falava assim, pô, mas isso é um bando de malandro que tá aí. Exatamente, era letra fria, né? É um pouco do que a gente precisa tomar cuidado hoje. O próprio texto sagrado diz que a letra mata. Sim. Né? O espírito é que dá vida. Então a diferença é que Jesus pega essa mesma lei e ele vai buscar o espírito dessa lei, ou seja, por que essa lei foi dada ao povo. Então era para proteger, era para cuidar, era para guardar, né? Então, enquanto os religiosos, os fariseus da época, pegavam aquela lei para apedrejar, para matar, para acabar com quem, né, não cumprisse aquilo ao pé da letra. Então não é que Jesus, ele mesmo disse que não veio para abolir a lei, ele não veio para jogar a lei fora. Ele veio e ele ressignifica a lei. Tanto que ele coloca ali, ele pega os mandamentos e ele traduz em 2, ou ele acopla em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a nossa ação, enquanto pessoa, enquanto igreja, nós somos cristãos, precisa o tempo todo estar baseada nesses mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Então, a partir daí, eu vou atuar. Não só para satisfazer uma necessidade espiritual, mas uma necessidade física. Mas eu tendo a pensar que talvez um pouco da nossa dificuldade é que a questão física, a questão, né, do corpo, seja mais difícil de atender, porque ela demanda talvez um esforço maior de nós, um investimento maior, talvez tanto de recurso financeiro quanto de recurso de tempo, de estar junto, enquanto às vezes, né, a questão espiritual a gente resolve fazendo uma oração, a gente prega uma palavra, vai embora para casa e não se responsabiliza com as mazelas da sociedade. Na verdade, Joab, fazendo aqui uma síntese do que você está dizendo, eu acho que nós podemos lançar mão da história ali do mancebo de qualidade, que está escrito lá nos evangelhos, né? E, para você que não conhece, um belo dia, um rapaz muito bem vestido, né? muito distinto, se aproximou de Jesus e falou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou, cara, tem que guardar os mandamentos, né, etc, e tal, aquela coisa toda. Ele, eu já tenho feito tudo isso. Ou seja, aquele rapaz era da igreja, usando aqui um termo nosso hoje. Exato. O cara era da igreja, guardava os mandamentos, ia nos dias de culto, né, dava a ofertinha dele lá, beleza, etc e tal. E Jesus falou, uma coisa te falta, divide o que você tem com as pessoas menos favorecidas e terás um lugar no céu. E aquele cabra, né, se entristeceu com aquela mensagem que ele recebeu, porque era um homem de muitas propriedades, né, um sujeito rico, e ao mesmo tempo suvina, né? E Deus é sempre muito esperto, né? Jesus era sempre muito malandro, ele ia logo na ferida do cabra, igual como aconteceu com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, né? Foi logo em cima da história do tu já teve 3 maridos, tu tem agora não é teu. É muito assertivo. Acho, inclusive, pastor Edmilson, que se o senhor usasse uma terminologia dessa, o negócio falar assim, pô, esse pastor é meio sem coração, meio duro, né? Fala na cara das pessoas, né? Jesus não tinha esse negócio também, não. E aí, o mancebo de qualidades, ele sai, se afasta, e nitidamente aquele cara, ele está perdido dentro da igreja, né, Joab, na minha concepção, na leitura que eu faço dele, porque ele era crente. Ia na igreja, guardava os mandamentos, cantava um hino, né? Todo dia de culto ele estava lá, uma beleza, mas não tinha essa prática da vida fora, do atendimento àqueles que não estão no redil, né? E aí é onde eu vi aqui, pastor, que eu te falei ainda agora, falando de crente pregando para crente. E eu acho que o AME tem exatamente o objetivo, não só de alcançar para as pessoas, mas também para mostrar aqueles que estão dentro do aprisco, que tem ovelha desgarrada lá fora que precisa ser alcançada. É mais ou menos isso, né? Porque por vezes a gente até sabe que tem a ovelha lá fora, mas bom, deixa que alguém vai lá buscar.
Exatamente. É isso. A nossa busca é essa, resgatar, né? E resgatar e pensar um pouco sobre qual é a missão da igreja aqui, né? Para que a igreja foi estabelecida? A gente precisa voltar, Flávio, a gente tem conversado muito com a equipe do AME, né? A gente sempre conversa sobre isso. Qual é a nossa missão? Por que a igreja foi colocada na Terra, né? A igreja, ela começa, Jesus estabelece... Momento foto aqui. Jesus estabelece a igreja, né? Porque assim, é importante a gente fazer um resgate para quem não conhece um pouquinho para a história. Deus ele cria o homem. A gente pode dividir aí, os teólogos dividem, né? Criação, queda e redenção, né? Então Deus cria o ser humano, a imagem e semelhança dele. E o propósito de Deus, como eu falei, criou um ser de carne, criou um ser humano, né? Carne, espírito, sem pecado, não tem pecado naquele momento de criação, e para se relacionar com ele diariamente, né? Nessa vastidão dessa terra linda que a gente tem, né? Entre as belezas naturais, e Deus se relacionava. O ser humano toma uma decisão equivocada, e o pecado adentra aí a história humana. E agora, Deus, né, tem uma missão de resgatar esse ser humano, para se relacionar de novo com ele diretamente, para ter um relacionamento, para ter uma conexão direta, que o pecado acabou o afastando, né, afastando o ser humano de Deus. Então envia Jesus, né, resumidamente, envia Jesus à Terra, ou seja, Deus se encarna, né? Então o Pai, Deus Pai, envia Jesus Cristo para resgatar esse ser humano, para resgatar ele e fazer essa conexão de novo. E Jesus, quando morre e ressuscita, ele deixa claro para a igreja. Ele estabelece a igreja ali conversando com Pedro, né? E ele diz para a igreja o seguinte: vocês vão por todo mundo, agora é com vocês. Vocês vão dar continuidade a essa missão que o Pai me deu. Então Deus entrega uma missão para Jesus, que é resgatar o ser humano. E agora Jesus entrega essa missão para a igreja. Então a nossa missão enquanto igreja, e quando eu falo igreja aqui, eu falo da reunião de pessoas, da assembleia de pessoas, né? Quando a gente se reúne em torno do nome de Jesus, a nossa missão enquanto igreja é resgatar esse ser humano dessa vida longe de Deus. E aí quando eu falo dessa vida longe de Deus, falando, o pecado ele traz injustiça, ele traz a pobreza, ele traz a miséria. O pecado desencadeia tudo isso na humanidade, a guerra, a violência. Então quando a gente fala do papel da igreja, Jesus disse que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então o papel da igreja na terra é promover isso, é promover a paz, promover a justiça, promover a alegria, conduzida por esse Espírito que está preocupado, o Espírito Santo que está preocupado com tudo isso que está acontecendo na Terra. Só que a gente acaba, como sempre, espiritualizando tudo quando a gente ouve paz, justiça e alegria. E a gente abstrai e pensa que a gente vai conseguir isso somente orando e conversando entre nossos pares. Não, a promoção da paz, da justiça e alegria, sim, começa com oração, com entendimento da Escritura, mas ela vai acontecer com ações práticas na sociedade que a igreja precisa se preocupar. Ações, e é o que a gente tem tentado fazer um pouquinho. Praticar a justiça, levar onde tem tristeza, alegria, onde tem injustiça, levar a justiça, onde tem violência, tentar promover a paz, porque é essa a missão da igreja, essa é a missão de Jesus na Terra e que ele deixou para nós enquanto igreja, né? É retornar à originalidade, porque antes do pecado não tinha violência, não tinha injustiça, né? O que Deus planejou para o ser humano foi paz, foi justiça. Não foi... Então a gente precisa retornar à originalidade. Então a nossa luta enquanto igreja deve ser essa. Então não dá para resolver isso, não dá para ser igreja somente com a fala. A gente precisa no dia a dia praticar isso. É o que a gente tem tentado buscar, né, fazer através do AME, né, um pouquinho. E aí, no caso, Joab, diz o texto sagrado que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu fico com a desconfiança que o AME tem exatamente o objetivo de mostrar que essa graça superabundando, atendendo a pessoa em suas necessidades, né?
E acho que agora você vai colocar Verônica na conversa, Vamos né? lá, com certeza. Porque que ações especificamente o AME desenvolve, né? Para mostrar para as pessoas que a graça pode superabundar onde abundou o pecado. Né? Vamos lá, então. Desde 2018 a gente está envolvido com uma série de ações, né? A partir da igreja local, da igreja metodista, para alcançar pessoas em Rio Bonito e região com ações práticas que visam espalhar esse amor, essa justiça, né? Tudo isso que a gente crê que Jesus vivenciou de forma prática. Então a gente tem, por exemplo, né? Eu vou citar por último aqui o que eu vou passar para a Verônica falar um pouquinho, né? Vou citar alguns e vou passar o carro-chefe, que a Verônica vai falar um pouquinho, que ela está muito envolvida com isso. Então a gente tem, por exemplo, o café mensal com famílias que a gente assiste com cestas básicas, né? Todo segundo sábado do mês, onde a gente tem um momento de comunhão, a gente conversa, a gente fala, por exemplo, no último a gente falou sobre o Setembro Amarelo, falamos no mês anterior sobre violência contra a mulher e tratamos temas que a gente entende que o Evangelho deve tratar, né? A vivência da vida em sociedade, como que Jesus responde, né? Então nesse café a gente tem momentos de comunhão, não é só uma entrega de cestas, a gente tem tentado fugir do assistencialismo puro e simples, né? Ele tem o seu papel, mas a gente tem tentado avançar para a transformação de vidas. Nós temos um outro projeto que é o Abraçando Mães, né? Que está capitaneado aí pela Eva, que é um projeto onde a gente acolhe gestantes, jovens gestantes, né? E inicialmente começou só com a montagem do enxoval, de um pequeno enxoval para ajudá-las, né? São jovens gestantes em situação de vulnerabilidade social. E hoje esse projeto já está muito mais robusto. Hoje a gente tem grupo terapêutico com psicólogo, conversa com elas. Legal, a gente tem orientação nutricional, orientação sobre direitos. Agora um advogado da igreja vai começar. É quase um pré-natal. Exatamente. Enfermeira, tem uma enfermeira também orientando, oficina de costura para ajudá-las na montagem do enxoval. E aí quem está escutando a gente, como é que eu faço para ser atendido, para ter acesso a esse serviço, AME? Então, você pode aí no Instagram do AME, AME Metodista, AME Metodista, ou no Facebook, mandar uma mensagem para a gente lá e a gente passa o WhatsApp para você, né, para ser atendido, né, para poder ser alcançado por esse projeto. A partir desses projetos também a gente desenvolve algumas visitas domiciliares na casa dessas famílias que são atendidas pelo projeto, né? Campanhas de sensibilização, como a que vamos fazer sábado que vem, depois a gente pode detalhar melhor, né? Estivemos também envolvidos, agora a gente está um pouco, tirando um pouco o pé, que a ida ali no mercado municipal para estar com o pessoal em situação de rua, né? Mas temos conversado com a assistência social do município, temos mantido desde o início do ano um bom contato, uma boa conversa com eles, né? Parceria, né, com o Lar Maria de Nazaré, onde a gente está ali semanalmente, né, com os idosos, ajudando também. Casa de recuperação, a gente também tem uma parceria para encaminhar pessoas para casa de recuperação. Missionários transculturais que a gente também oferta. O AME Arte, né, que é uma parceria com a Ecopolo da Clarice, não sei se você conhece, nossa irmã Clarice. Subida né? da Serra do Sambê. Isso aí, que é o mais recente projeto, que é uma parceria com a Ecopolo, onde a gente abriu espaço para mulheres, né, serem capacitadas no ofício da tecelagem manual e da costura criativa, né, mulheres que também estão desempregadas, estão passando por momentos difíceis economicamente, e é um momento onde elas são acolhidas e elas aprendem aquilo ali. São 6 meses de curso até o final do ano, é piloto esse projeto, né? E a gente também faz aqui um pedido, se você quiser ajudar também financeiramente, a gente sempre precisa de recurso, né, para esse fim. Então, e o carro-chefe do AME, que desde o início a gente tem trabalhado, e a Verônica pode falar melhor disso, que é o atendimento com psicólogos e psicanalistas. Hoje a gente tem 8 profissionais, sendo 6 psicólogos, né, e 2 psicanalistas, e a gente recebe essa demanda por rede social, WhatsApp. Hoje um boca a boca também já é muito grande, né? São 4 anos, então a gente atende pessoas
ali com psicólogos e psicanalistas. A Verônica pode falar um pouquinho como que tem sido isso, né? Essa é a face do projeto, né, de atendimentos e oficinas. A gente tem também pilates, fisioterapia, massoterapia, aula de violão, reforço escolar de matemática e português e psicologia e, né, com a saúde mental que está sendo atendida ali. É o carro-chefe do projeto. Desde o início está acontecendo esse projeto e o feedback que a gente tem tido é muito bom. A Verônica pode falar um pouquinho de como tem sido isso. Só antes da Verônica falar, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Edu. Sou fã desse projeto e dessa equipe, diz aqui ele, abraço para você. Minha amiga Marli Rodrigues, um beijo grande. Meu amigo Sérgio Azera, abraço para você também. O pastor Edmilson disse aqui o seguinte, né? Precisamos copiar Jesus mais, né? No exercício da misericórdia corremos o risco de tolerar mais que Jesus. Ele era pontual, não deixava que saíssem sem uma resposta, né? Falando aqui da situação que nós estamos falando aqui, que ele era assertivo, né? Ainda que aparentemente usasse termos mais duros e diretos, né? Como no caso da mulher samaritana e do jovem rico. Pastor Edmilson, vem para cá para a gente conversar sobre esse assunto aqui um dia, né? Minha amiga Marta está dizendo aqui, parabéns ao AME, né? Abraço, Marta. E aí eu quero lembrar aqui para vocês, né? Falando aqui, já que Marta está participando, deixa eu lembrar aqui para vocês dos nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo. Eu tenho a Clínica Vivermed, que funciona lá em frente ao Hospital das Vargas, na rua João Carmo, e atende você no telefone 27340613. Lá tem médico, tem dentista, especialistas, tem nutricionista, tem psicólogo, né? Tem uma vasta carteira de profissionais da área da medicina para atender você. E a grande novidade disso tudo é que você que é associado do Plano Viva Assistencial tem um desconto muito especial ali na consulta médica que você faz, né? O cara chegou lá, disse que é associado do Viva, ele automaticamente tem ali preços diferentes na hora de contratar o serviço ambulatorial ali da Clínica Vivermed. Então o telefone da Vivermed é 27340613 e o plano de assistência familiar Viva é o 3634-4330, e tem uma história aqui de um WhatsApp, o 98879-9015, para você também buscar informações via WhatsApp. Deixa eu lembrar ainda para vocês da drogaria Viva Mais, 2734-1656, 984779366, o telefone celular com WhatsApp para você fazer sua compra via WhatsApp. Bota a foto da sua receita lá, vai chegar, eles vão receber, o entregador leva o medicamento na tua casa. Se você não quiser sair de casa, não precisa, né? Paga lá ao entregador na hora que ele chegar para te entregar o medicamento. Deixa eu lembrar ainda aqui do Del Conde Restaurante e Pizzaria, né? Um abraço lá para toda a galera do restaurante de dia, né? Porque ele tem temperinho no capricho, e aquela pizza extremamente bacana à noite, né? No centro de Rio Bonito, número 21 da rua Doutor Matos, 967299312 é o telefone para você agendar, inclusive, sua festa de aniversário, seu casamento, seu encontro aí, empresarial, né? O espaço lá é amplo, né? E eu já vi acontecer de tudo lá, viu, minha gente? Além da pizza saborosa, casamento, aniversário, né, etc. e tal, uma casa que tem inovado nesse quesito aí na nossa cidade, né? Abraço para toda a galera lá do Del Conde Restaurante e Pizzaria. Deixa eu lembrar ainda para você do Flor do Amanhecer Medicina Integral, comandado pelo Dr. Nogueira, que vai estrear restaurante aí para funcionar nos fins de semana, nos feriados, né? Mais uma casa voltada aí para essa questão da comida caseira, né? E aí eu me lembro aqui uma reflexão que o Mário Sérgio Cortella faz, onde ele diz que famílias inteiras saem de casa no domingo para comer comida caseira em determinado lugar. Meio comédia isso, né? O cara sai de casa para comer comida caseira no restaurante. E aí ele faz toda uma divagação a respeito da questão comportamental das pessoas. E essas esquisitices estão, acho, muito dentro daquelas questões emocionais, né? Psíquicas, que de vez em quando batem lá na porta do homem, Verônica. É isso, né? Como é que funciona aí essa parte que fica sob sua coordenação? Então, como o Joab falou, é o nosso carro-chefe, né? Carro-chefe
devido à demanda que teve, né? Porque, na verdade, quando surgiu não era essa a ideia, era uma ideia só de ajudar as pessoas, né? Com a ajuda psicológica, uma vez que a gente entendia que é uma coisa que não é tão barata, tão acessível, né? A E assim toda a como população. a pandemia mostrou que todo mundo estava meio sem parafuso na pandemia cabeça, vocês também descobriram quando lançaram um serviço que tem muito mais gente por aí precisando de ajuda do que nós imaginávamos. Sim, com certeza. E as pessoas banalizavam essa profissão, né? Porque tem um mito de achar que só procura psicólogo quem é doido, né? Quem tem algum transtorno, e não é bem assim, né? A gente entendeu que às vezes coisas simples que a pessoa está passando e pode ser resolvido com uma breve conversa com um psicólogo, né? Um tratamento, não precisa ser um tratamento tão longo, mas que você tendo a orientação de um profissional já muda completamente a ideia, né? E outra coisa que eu queria deixar bem claro antes que eu esqueça, é que essa semana até me perguntaram sobre isso, se os psicólogos do AME, se eles pregam para os pacientes, né? Que o medo da pessoa era que eles fossem influenciados, né, de alguma forma, pela doutrina, alguma coisa nesse sentido. E eu deixei bem claro que não, que o psicólogo está ali como profissional, ele não vai misturar, né, a religião, não é porque é dentro de uma igreja que a gente está ali pregando para eles. Os profissionais têm a ética e eles jamais fariam isso. Mas, diga-se de passagem, que somos muito procurados, né? Vou botar aí 90% das pessoas que procuram, justamente porque são profissionais cristãos, né? Hoje nós contamos com todos são cristãos. Igrejas diferentes, nem todos são da nossa igreja, da metodista, mas a gente tem. E para ser consultado igrejas. Também não precisa ser crente ou da igreja, ou pertencer à denominação, né? É bom deixar isso claro. Porque às vezes a pessoa fica, não, mas só pode ir quem é da igreja. Não, minha gente, você pode ser de onde você quiser. Claro que não. E graças a Deus a gente assim, foi pioneiro nesse trabalho e a gente está atingindo assim, outros municípios, né? Porque a gente já atendeu pessoas de Itaboraí, de Silva Jardim, Tanguá. Então as pessoas. A propaganda tem sido feita boca a boca, né? Tem ainda, né? A propagação através das redes sociais, mas o boca a boca é que tem feito efeito, né? A pessoa se tratou, teve alta e já indicou outra pessoa e começam a ver a necessidade, né? Perceber, conversando com amigos e parentes, a necessidade daquela pessoa procurar um psicólogo e assim, tem sido muito bom esse retorno que a gente tem e, enfim, é isso. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui para as pessoas. Você não precisa ter uma religião, mas às vezes o seu corpo sente a necessidade disso. E por vezes nós não queremos, e aí quem está falando aqui é o jornalista, e por vezes nós não queremos isso por um puro preconceito bobo, por um juízo de valor equivocado, por algum entendimento errado que você teve ali atrás da religião em si ou de determinada denominação. Nós temos a mania feia, né? Nós brasileiros temos a mania feia de colocar todo mundo num pacote só, né? Você se decepciona com alguém de determinada religião, um líder religioso de determinada religião, e aí virou todo crente é safado, né? E é preciso saber que nós temos aproximadamente 15 mil religiões no nosso mundo, né? E mais de 1000 são de ordem evangélica, né? E por vezes por conta de um fato isolado você acaba criminalizando, demonizando as pessoas de maneira geral que professam uma fé, seja ela católica, seja ela de ordem evangélica, e é preciso ter muito cuidado com isso. Fica aqui esse meu alerta, né? E assim, não fique chateado quando, se por acaso o psicólogo quiser pregar para você. E tem o contrário também, sabe, Verônica? Eu sou profissional de enfermagem. Antes de ser jornalista, eu sou profissional de enfermagem. Eu lembro que uma vez eu cheguei com a ambulância do SAMU lá na Jacuba, numa residência, para atender uma pessoa. Atendi aquele homem que estava com dor nos olhos, né? O cara estava com uma dor lacinante, fiz uma medicação lá, etc. e tal, aquela coisa toda. E quando eu estava saindo de malinha pronta, uma mulher que estava na sala da casa falou assim, o senhor não vai fazer uma oração para ele, não? E aí eu olhei para ela assim, mas por quê? Não, porque eu estive lá na igreja do senhor um tempo atrás, o senhor estava lá na frente falando, o senhor deu uma mensagem tão bacana, que o senhor não deixa uma oração aí para ele. Ah, tá bom.
Eu falei, então a senhora tem uma Bíblia aí? Ela veio com a Bíblia velha de lá, que são as que eu prefiro. Eu li ali um verso da Bíblia para aquele homem, né? E fiz ali uma oração para ele. E ele disse que ficou sem sentir dor. Eu acho que, não quero dizer que foi só por conta do remédio, também não quero dizer que foi só por conta da oração. Eu acho que quando junta as duas coisas, o efeito é melhor ainda, né? E depois eu fui procurado por aquela família e aquele homem faleceu naquela noite. E a esposa dele, cunhada, alguém assim que me recebeu lá e que foi que pediu que eu fizesse a leitura do texto bíblico, ela me agradeceu muito, porque disse que depois da leitura do texto bíblico, aquele homem ficou em paz, ficou tranquilo. Ela falou, Flávio, depois que você leu aquele verso da Bíblia para ele ficou tão em paz, ficou tão... Gente, longe de mim ser o cara perfeito para esse negócio, né? Mas assim, Deus nos usa como instrumentos para alcançar as pessoas que precisam dessa palavra, desse abraço no momento de agonia. Imagine que aquele homem faleceu naquela noite. Eu fiquei assim, né, até assustado com o fato do sujeito ter falecido. E fiquei pensando assim, o que deve ter levado daquela manhã, daquele atendimento, né? Eu até recebi um diploma da Secretaria de Saúde por conta disso, na época que a mulher fez questão de ir lá na Secretaria de Saúde e cumprimentar pelo atendimento que eu havia feito. Eu nem sabia disso, isso tudo aconteceu depois que me disseram, né? Então, assim, se ao mesmo tempo eu fico triste quando se preocupam se o psicólogo vai pregar para quem está precisando, nós temos um monte de gente aí querendo ouvir uma pregação e às vezes não tem, né? Nós temos esse outro caminho também. E assim, cara, vai lá, conversa com o psicólogo, né? E se você puder perguntar um pouquinho também pela questão espiritual e na condição de profissional de enfermagem, com 6 anos que eu trabalhei em hospital psiquiátrico, eu digo para os senhores e senhoras que 80% das doenças mentais, ela tem alguma coisa de ordem espiritual no processo. Não vou dizer aqui para você que a pessoa estava endemoniada, estava com a companhia ruim, igual eu vejo muita gente falar. Não é isso. Mas tem alguma coisa de ordem espiritual presente naquela vida. E aí o psicólogo, né, com a técnica que ele tem lá do Freud, se ele tiver a linha freudiana, ou sei lá, de outro pai da psicologia que, por acaso, ele segue ali os ensinamentos, com um pouquinho de Papai do Céu e oração, eu acho que os resultados são bem melhores, né? E eu falo isso como profissional de enfermagem, né? Quer falar alguma coisa, Bela? Não, eu ia até falar, na minha experiência, né, pessoa, eu que faço a triagem, né, e você falou em 80%, eu digo que 99% das pessoas que chegam mais, né? É mais de 80%? 99%, né, precisam de ouvir um pouco desse amor de Jesus, sim. Né, e eu posso fazer isso, porque eu não sou psicóloga, sim, eu sou só atendente, sim. Então eu, né, aproveito esse momento aí, e tem sido muito bom, porque às vezes não tem vaga para encaixar a pessoa, e a pessoa chega bem debilitada, né, às vezes chega bem mesmo, e isso no início até me incomodava muito. Conversei algumas vezes com o pastor Edmilson, porque foi no início da pandemia, então, que chegava pessoas com ideias, né, de suicídio, e para tirar isso da cabeça da pessoa não é fácil, mas é possível, né, é possível. Às vezes eles só precisam de uma conversa, né, porque a tristeza que invade o coração dessas pessoas é tão grande, e eles não conseguem ver a luz no fim do túnel, e às vezes tudo que ele precisa é que a gente apresente a eles essa luz, porque existe essa luz, né? Que na verdade eles não querem tirar a vida, eles só querem se livrar do sofrimento, né? Tudo que eles querem é não sofrer, e a gente tem a solução para isso. E detalhe, por vezes a mensagem, né? Bem naquele modelo, pastor Edmilson, cristocêntrico, né? Falando a verdade dura que precisa ser dita, por vezes... Né? No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então esse papo de quero tirar a vida porque eu não quero sentir a dor, porque eu não quero sofrer, minha gente, desculpa, né? A gente tem que aprender a administrar isso, né? Sim. E o texto sagrado nos ensina um pouco disso, né? A ter essa tolerância aos infortúnios da vida que eles estão aí. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento de pandemia, Verônica, como é que foi isso, né? Eu imagino que todo psicólogo que eu recebo aqui, todo profissional dessa área que eu recebo aqui, diz que o consultório, seja atendimento online, seja quem estava fazendo presencial com uma pessoa só, etc., bombou no tempo da pandemia.
E como é que foi na lá o verdade, a serviço de gente vocês? assim, demorou um pouco a entrar nessa era aí, porque nem todos estavam acostumados com online, né? Como até hoje nem todos atendem online. Então, esse período, no iniciozinho mesmo, a gente não trabalhou. Mas eu continuei recebendo as ligações e continuei fazendo esse trabalho aí de E vi não só a igreja de vocês, mas vi outras igrejas que disponibilizavam um número de telefone para que as pessoas pudessem ligar. Não sei se vocês viram isso. Eu não lembro disso. Mas tinha algumas igrejas, algumas instituições, às vezes nem igreja, ONGs, etc. e tal, que o cara colocava um número de telefone. Se você precisar ligar para alguém, liga para cá, para conversar fiado, só para poder mesmo a pessoa... É o que eu falo com as pessoas. Né? Era literalmente conversar fiado, minha gente. Falar amenidades, contar a história do neto, né? E muita gente... Até um jornalista, em determinado momento, aconteceu isso, porque tinha gente que mandava mensagem para mim, eu estou sem ver minha família, sem meu filho, papapá, aquela coisa toda, etc. e tal. E aí eu queria evoluir aqui para um outro olhar nosso dentro daquilo que nós estamos conversando. A pandemia mostrou muito que o rei está nu e que nós estamos muito precisando de alguma coisa, Verônica. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que a pandemia mostrou que, Joab, que nós estamos precisando de alguma coisa, né? Eu não quero dizer aí para você que é Jesus Cristo, não, tá, minha gente? Infelizmente, nem todo mundo acordou, para não dizer que eu estou puxando para esse lado, mas ficou nítido, uma galera entendeu que precisa-se de algo mais do que esse materialismo de casa de praia, casa no sítio, festa, e bagunçada, e bebedeira, e bailes, e etc. As pessoas parecem que no momento da pandemia, ali, quando o calo apertou, percebeu que nós temos uma outra necessidade que não estava sendo uma lacuna, com certeza. Um espaço vazio que não estava sendo preenchido. E a moçada meio que não sabia para onde ir. Inclusive dentro das igrejas, né? Porque muitos dentro da igreja se apavoraram com essa ideia de morrer, né? Nós temos por aí que nós nascemos para morrer, né? Um monte de mancebo de qualidade por aí que estão perdidos dentro da igreja, né? Porque está dentro da igreja que... Né, João? Verdade. Então a gente tem que viver a cada dia como se fosse o último, né? A gente tem que se preparar para a vida lá em cima, né? E não o que tem aqui, o mundo a oferecer, como o pastor Edmilson sempre fala, vamos continuar vivendo, estudando, se casando, trabalhando, mas o nosso alvo não pode ser aqui, né? A gente não tem que estar focado aqui, a gente tem que se preparar para o que vem, porque a gente não sabe quando vem, né? Assim como foi a Covid, mas pode ser um acidente, um assalto. Sim. Um dia os infortúnios estão aí, batem a porta toda hora. Um dia todo mundo vai ir. A gente tem que estar preparado para isso, preparado para a ida, e quem está ao nosso redor tem que estar preparado com esse dia que vai chegar, né? Que também tem sido assim, um dos motivos da nossa procura é o luto, né? Sim. As pessoas que não estão preparadas para perder ninguém. E a gente sabe que isso é fato. Que a pessoa, a partir do momento que nasceu, cada dia ela está morrendo. A nossa vida é muito festeira, né, Verônica? Muito, né? Falou em aniversário, tá todo mundo lá. Falou em churrasco, tá todo mundo com um copo na mão. Falou no meu tempo de adolescente, era hi-fi, tava todo mundo lá é uma festa americana. Os meninos vão trazer refrigerante, as meninas vão trazer o salgadinho docinho. Lembra disso, Fernando? Lembro da minha época. Da sua época também, né? Da minha época. Pois é, então. E aí, cara, fomos forjados nessa vibe do... Né? E essas coisas meio sem sentido, por exemplo, como a bebida alcoólica, que eu costumo dizer que o Flamengo ontem perdeu, né? E aí o cara bebe para esquecer a derrota, porque o Flamengo ontem merecia ter vencido, que o Fábio fechou o gol, né, etc. O cara vai puto da vida dormir, porque o Flamengo perdeu. Mas aí daqui a pouco mais, quando ele for campeão da Libertadores, e vai ser, porque o Atlético Paranaense não tem, eu sou tricolor, mas sou sincero, né? O Atlético Paranaense e o Corinthians não tem time para parar o Flamengo. E certamente o Flamengo, se não houver uma catástrofe, deve ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E aí a moçada já bebe para comemorar. Mas que coisa sem sentido, né? A mesma pinga que o sujeito toma para esquecer, ele também toma para comemorar. É um negócio meio louco. Isso não pode ter sentido, gente, né? E aí quando chega no momento desse de pandemia, ou algum outro revés que tem na vida, a pinga já não dá resultado e o camarada não sabe ao que recorrer, porque... E eu imagino, Job, que vocês encontram muita gente nessa vibe. Aí o AMI entra amando. Exatamente. Usando aí, ó. Tentando, buscando amar da forma mais prática possível, né? Isso é uma das coisas que, Flávio, a gente bate na tecla, né? Com o pessoal do AMI. Umas semanas atrás também, num culto de terça-feira, compartilhei com a igreja também.
é que a gente o evangelho, né, naquele momento ali que Jesus é ressurreto e começa a igreja ali, o primeiro século, uma influência grega muito grande, e os gregos sempre são aqueles da filosofia, da abstração, né? Eles são menos práticos do que os judeus, né? Os judeus é mais vida cotidiana, até quando você vai falar sobre Deus, né? Você vai ler o Antigo Testamento, os judeus, o salmista vai dizer lá, ele é minha torre forte, ele é meu alto refúgio, ele usa figuras do dia a dia, figuras concretas para descrever Deus. Enquanto você vai pegar os gregos, né, você vai pegar a influência grega que tem no Novo Testamento, você tem uma abstração maior para falar sobre Deus. O que eu quero dizer com isso, para não ficar muito vagando aqui? É que a gente, por essa influência que a gente sofre, né, sofreu e sofre ao longo da história, a gente tem a tendência de abstrair muito quando fala de amor. E a gente entende o amor como um sentimento, somente. É um sentimento, amor é coraçãozinho, é só uma coisa bacana, romântica, é o amor hollywoodiano. Só que o amor que Jesus falou e mostrou para nós, né, e aí o apóstolo Paulo no capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios ou 2 Coríntios? Estou na dúvida. Primeira. Ele vai falar sobre esse amor, que é sofredor, que é paciente, que espera, que suporta, né? Então, assim, a gente tem conversado sobre isso com o pessoal do AME e não se ufane, não se ensoberbece. Exatamente. Não, acho que essas duas são as melhores. Não todas. Busca sua própria, né? Sua própria realização, né? Exatamente. Aquele cara que quer ser amado, mas não quer amar ninguém. Interesse. Então, assim, o amor, ele precisa ser manifesto de uma forma prática e objetiva na vida cotidiana das pessoas. E é isso que a gente tem tentado, sair um pouco do discurso, né? A gente já falou sobre isso no início, sair um pouco dessa abstração do amor hollywoodiano, do amor muito bonito, que a gente fala muito bonito, e de ir para a realidade. Vamos lá, na realidade, como é que está a realidade do povo aqui em Rio Bonito? Como é que está a realidade das pessoas? Tem injustiça acontecendo? Tem necessidades diversas acontecendo? Tem, então tem. Como que a gente pode atuar para poder trazer o reino de Deus, né? Jesus ensina a célebre oração do Pai Nosso. Ele fala lá, venha o teu reino. Ou seja, ele tá suplicando, ele está ensinando os discípulos e a nós a pedir a Deus que venha o teu reino e que o reino de Deus se estabeleça na terra como é no céu. E como que é no céu? Eu imagino que no céu não há injustiça, não há violência, não há falta de nada. Então, quando a gente não entende isso, a gente vive a nossa vida alienado à realidade que está acontecendo à nossa volta. Mas a gente, enquanto igreja e seguidor de Cristo, a gente precisa entender essa oração, entender o que ele deixou pra gente. Olha, é para pedir para o reino de Deus vir, né, e que a vontade de Deus seja feita. E vocês, como Paulo fala, são o corpo de Cristo. A igreja, né, é chamada de corpo de Cristo. Ou seja, corpo é quem executa. O cabeça, que é Cristo, já deu a ordem, já deu, o imperativo já está falado. Vão, faz discípulos, ou seja, vão a todas as nações, e esse reino precisa ser estabelecido. Então, assim, o amor, ele é muito mais prático do que se pensa. A gente, por tantas influências, como eu falei, acaba romantizando muitas coisas, né? Então, uma fala muito bonita, a gente se deixa levar, e na hora de botar a mão na massa, de como é que eu posso demonstrar amor para alguém que está com fome? É dando comida. Como é que eu posso demonstrar amor para alguém que está precisando de emprego para sustentar a família? É de alguma forma ajudando na capacitação dessa pessoa, né? Enfim, a gente precisa pensar, né, na vida cotidiana e como que o reino de Deus ele pode estabelecer, né, para que, como eu falei em algum momento, a gente trabalha com a criação, que é a de redenção. Deus criou tudo perfeito, né? E a queda, né, que é o pecado, atingiu a tudo, não atingiu só o espírito humano, atingiu a natureza, atingiu ao corpo, as doenças que temos agora e todas essas questões que nos afligem, a morte. Então a gente precisa trabalhar com a redenção, a gente é chamado para redimir, né? Nós somos filhos de Deus chamados para redimir
toda a criação, né? Paulo fala sobre isso, então em Colossenses ele fala também sobre isso, sobre a totalidade, né? Jesus fala da totalidade do senhorio de Jesus. Então assim, a gente enquanto igreja, para a gente voltar para a nossa prática aqui de vida, precisa refletir cada vez mais como a gente está atuando. O pastor Edmilson uma vez falou lá na igreja, marcou muito, não sei se é dele essa reflexão ou se ele ouviu em outro lugar, que a pergunta é: se a igreja local, se a igreja metodista local, por algum motivo tiver que fechar as portas e não acabou, como é que vai ser para a nossa vizinhança, para a nossa redondeza, para os vizinhos, para a cidade de Rio Bonito? Vai fazer diferença, Flávio? Será? Se a resposta for não, o nosso papel de igreja talvez não esteja sendo cumprido. Se as pessoas não sentirem falta, se a gente não faz diferença na vida cotidiana da pessoa, com uma mensagem de fé, sim, com uma oração, sim, mas também com proporcionar transformação de vida em todos os sentidos. Porque não é só de um espírito que nós somos formados, como eu falei. Então a gente tem necessidades reais, físicas, espirituais, e Jesus chamou a gente para estabelecer esse reino e atender esse ser humano de forma integral. E eu acho que é assim que a gente demonstra amor. Não é só simplesmente, né, falando, o apóstolo Tiago, ele diz: filhinhos, não ameis de palavra, ameis em verdade e em ação. Então eu tenho essa impressão de que está todo mundo muito cansado no tempo que a gente vive de muito discurso. A gente já tem muito discurso de classes variadas na sociedade. Fala, a gente está em tempo de eleição, né? Tempo de política, a gente sofre muito com isso, né? Fala demasiada, mas na hora que a gente vai ver a prática, infelizmente, não corresponde ao que se fala, ao que se promete. E a gente, eu tendo a lamentar e pedir a Deus graça para a gente, enquanto igreja, se autocriticar, repensar, olhar mais para o nosso modelo de igreja, olhar para o nosso mestre, o nosso padrão para tudo, que é Jesus, e tentar praticar esse amor cada vez, porque não é fácil não. A tarefa é desafiadora, porque eu tenho que abrir mão do meu tempo, eu tenho que abrir mão de certas regalias, não buscar meus próprios interesses, né? E eu acho que é o que você falou, o vazio que o ser humano vive, né? Você falou aí tudo é festa, tudo é... E usa-se de artifícios, né? Você falou da bebida alcoólica e tantos outros artifícios. E às vezes a religião é um artifício também, né? Pode ser um artifício, não tem dúvida, né? Para isso também, para fugir, para usar como fuga, né? E a gente fica nessa superficialidade e não vive em prol do outro. Agora, quando a gente vive em prol do outro, é uma coisa, é uma coisa assim extraordinária, porque a gente se encontra. Porque a gente foi criado para isso, para comunhão, para estar junto, para poder se ajudar, né? Então, assim, eu acho que a tarefa é essa, é repensar e buscar praticar amor de fato, de verdade, em ação. A palavra que se encaixa aí... Deixa eu te dar som aqui, vai lá. Não, eu digo que a palavra que se encaixa aí é a empatia, né? Você se colocar no lugar do seu próximo e fazer para ele, como né, Cristo nos ensinou. Amar o teu próximo é fazer a ele o que gostaria que fizessem com a gente. E eu vejo que é isso que, pelo menos a nossa equipe tem muito disso, né? A gente se coloca ali no lugar do outro e tenta suprir as necessidades e o sofrimento. Enquanto tiver a nossa O pastor Edmilson acrescenta aqui que a agonia de não conseguir administrar a dor. Alguns escolhem a alternativa do suicídio. O sofrimento é legítimo e os pares dessa pessoa não podem ignorar suas falas. É preciso valorizar os relatos, orientar a procura ou ser mediador para o profissional de saúde mental. Assim como processos depressivos e outras patologias psicoemocionais merecem ser diagnosticadas urgentemente, prevenindo desdobramentos maiores. E aí, pegando aqui um gancho na fala do pastor Edmilson, eu queria trazer para a nossa conversa aqui a concepção, a percepção, melhor dizendo, a percepção da palavra amor. E aí, quero voltar lá no início da nossa conversa aqui com o Joab, quando ele fala um termo muito legal que está sendo usado hoje, né? Sobretudo quando se trata de saúde mental, que é a história da ressignificação.
E, sinceramente, amigos, eu entendo que nós precisamos ressignificar a palavra amor, porque quando falamos de amor, nós lembramos da namorada, da esposa e da mulher, que é um amor meio que egoísta que eu só quero para mim, né? E, cara, assim, amar minha mulher é muito fácil, amar meu filho é fácil pra caramba, amar mamãe, então, é melhor ainda, né? Agora, a mais cara que está me pentelhando, está me trazendo algum desconforto, aí que é o negócio, né? Então, assim, eu entendo muito sinceramente que nós todos, como sociedade, precisamos ressignificar essa palavra amor, porque ela acabou sendo contaminada pelas influências comerciais do Dia dos Namorados, Dia de Natal, Dia de não sei o quê, e perdemos a percepção real do que é o amor, né? Romantizamos o negócio, o cara olha, né, quando fala do amor, ele lembra da namorada, né? E ali é outra coisa, o amor eros, ou seja, o amor erótico é uma outra pegada, o amor princípio e ágape já é um outro negócio aqui. Eu acho até que essas questões que tratam das diferentes classes do amor deveriam ser ensinadas na escola, para as crianças, para os adolescentes, para que nós pudéssemos começar a ressignificar isso em sociedade. Vale acrescentar ainda, dentro daquilo que nós estamos conversando aqui, isso é minha percepção, e se por acaso vocês dois discordarem, fiquem muito à vontade, nós vivemos numa sociedade ocidental contaminada pela influência helênica, e a religião traz uma pegada mais oriental, né? Pensada por pessoas que eram escravas, por pessoas que viviam em algum momento naquela nação de hebreus que eram subjugados por Roma. Então você tem uma série de olhares ali que diferem, né, na forma de olhar palavras como libertação, como amor, como resiliência, etc, etc, etc. Mas a questão do amor, sobretudo, eu entendo que ele é muito contaminado com esse ocidentalismo nosso, com essas questões comerciais, com essa questão do romantismo. Pensa-se logo no amor eros, que é o mais vulnerável de todos, né? E esquecemos do amor ágape. Aliás, o amor eros ele tem sido tão líquido, como diz Zygmunt Bauman, teórico polonês que escreve sobre amor líquido. Ele escreve sobre um monte de coisa líquida, inclusive modernidade líquida, e ele escreve sobre amor líquido, e que essas relações que começam com muita intensidade e daqui a pouco estão se esvaindo, né? E isso pode ser relação profissional, pode ser relação de toda a ordem, mas sobretudo as relações pessoais, casamento, cônjuges, namorados, etc. e tal. Por que nós temos tantas separações, tantos desenlaces, né? Bauman, à luz da ciência, e um sujeito que é ateu, ele tenta explicar isso cientificamente, e eu costumo dizer que o Bauman precisa ser lido, mas leia aqui também o conteúdo que aponta, né, o Deus como centro de tudo, que aí você consegue fechar as impressões do Bauman com o que mais nós temos, né? E eu entendo que, por vezes, o amor eros ele acaba sofrendo tanto, né, onde acontecem as separações, os desenlaces, briga de pai com filho. Eu não estou falando aqui só de casamento marido e mulher, falo também aqui de pai que briga com filho, nessa relação família que acaba se dissolvendo tanto, pela falta da concepção do amor ágape, do amor princípio. Sim, né? Exatamente. Então, a hora que nós conseguimos entender o que é realmente o amor princípio, nós estaremos colocando uma base bem sólida para construir o amor eros, e aí as relações marido e mulher, as relações pai, filhos, mãe, filhos, as relações familiares, elas serão muito mais saudáveis e estarão embasadas em alicerces muito mais fortes do que nós temos hoje, né? E não essa coisa líquida que nós temos aí, que a qualquer chacoalho já se foi, vai embora. E eu queria a opinião de vocês sobre isso. Como é que vocês veem essa questão dessa percepção do amor que vem cada vez mais sendo complexa? Não, eu quero ouvir os dois. Fala, Verônica. Eu penso que Deus foi tão soberano, tão inteligente, que ele falou que amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que já pensando no que o ser humano poderia pensar sobre o amor.
Porque esses 2 mandamentos, né, simplifica, na verdade. Muita gente acha que não, mas simplifica. Porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou amar, eu amo beber água, mas não como a mim mesmo. Dá para você fazer essa diferença quando você pensa nesse amor. Se eu amo a você como a mim mesmo, eu não vou querer te enganar, eu não vou querer te roubar, eu não vou querer, sei lá, te matar. Te prejudicar de alguma maneira. Te prejudicar de nenhuma maneira, porque eu te amo como a mim mesmo. Então, né, eu não quero que ninguém faça isso comigo, né? Exatamente. Então, se a gente conseguir assimilar, né, essa palavra aí tá resumido e resolve tudo. Eu costumo falar assim, na casa, para mim é muito simples, eu consegui entender isso. Então, se as pessoas conseguirem entender esse mandamento, fica tudo resolvido. E é bom, eu ouvi recentemente também, achei interessante, você está falando de amor como princípio, né? Entender isso, que é princípio. Não é que eu tenha que gostar muito daquela pessoa. Às vezes eu não vou me identificar com ela. Às vezes, como às vezes a gente fala o santo não bate, né? A gente olha, vê assim a pessoa, é muito diferente de mim. Muito grosseiramente eu falo assim, não precisa dormir de conchinha. Exatamente. Mas, cara, pô, você tem que tratar. Exatamente. Eu posso ter, respeito. Agora, por exemplo, a gente está vivendo aí um momento, eu acho que terrível de polarização, né? Onde amigos estão cortando amizade, parentes estão brigando, irmãos em Tem gente que está com aquele almoço de domingo de família suspenso até depois das eleições, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu não tenho que ter a mesma percepção, por exemplo, política do Flávio, da Verônica, de alguém que um amigo. Eu não preciso. Agora, a questão do princípio do amor, às vezes eu não vou bater com aquela pessoa, não tem nada a ver com ela gosta disso, eu gosto daquilo, mas é o que você falou, é uma coisa anterior, é princípio, é fundamento, eu estou fundamentado nisso. Então, né, princípio fala de fundamento, daquilo que eu estou baseado. Então, fulano vota no ciclano, tem um discurso para esse lado, eu tenho para o outro, fulano gosta disso, eu tenho preferências diferentes, fulano é da religião Y, eu sou da religião X. Mas a questão é basilar, é princípio. Então, se eu conheço a Deus e Deus é amor, eu vou amar. Então, não fala de gostar, não fala do, né, eu gosto muito daquela pessoa. Não necessariamente, mas eu vou praticar o amor princípio. Eu não vou prejudicar, eu vou querer o bem que eu quero para ela. Eu não vou, né, se eu tô numa fila enorme e tenho a possibilidade de cortar, eu vou evitar cortar essa fila, porque eu não gostaria que alguém cortasse, coisas simples do dia a dia. Então eu acho que a gente tá muito, e você falou da questão helênica, é exatamente, né, essa influência grega e helênica que a gente tem, do amor eros, né, dessa coisa mais abstrata, né, torna muito difícil para a gente entender que é mais prático do que a gente pensa. É no dia a dia, né? Então não adianta eu fazer um texto muito lindo para falar para alguém, dizer, mas na prática do dia a dia, quando aquela pessoa precisa de um braço amigo ou de uma necessidade suprida, eu recolho meu braço, né? E só fico naquele discurso bonito. Então, eu acho que é por aí mesmo, Flávio. E a percepção da perfeição, quando se olha para Deus, ela também é muito complexa, né? Muita gente não consegue entender alguém que seja perfeito, né? Talvez por conta das nossas imperfeições. E eu gosto muito da mitologia grega, né? E o cara que desenvolve a lógica da mitologia grega, ele é alguém que não consegue entender que Deus é perfeito. E aí ele cria seres divinos com imperfeições, né? Você coloca lá o Zeus, que adora vir aqui na Terra, vê uma gatinha, ele vem aqui e aí faz lá os semideuses com os filhos que ele gera, né? Ele coloca, ou seja, aquela coisa que nós temos, né? Que nós humanos, nós homens temos de olhar uma gatinha e se agradar e ali dar em cima, e hoje chamam de assédio, né? Mas no meu tempo não era isso não, você gostou da menina e ia lá. E é mais ou menos essa pegada, né? E eles começam a colocar a deusa Afrodite com a outra deusa, não sei das quantas, que brigam pelo amor do Deus Supremo e tal. E você percebe nitidamente um cara que... Tem uma história muito legal, gente. Eu gosto muito da Batalha de Titãs, é um filme que eu gosto pra caramba, né, etc e tal. E aí você tem aqueles irmãos, um toma conta do inferno, outro toma conta do céu, outro tá não sei aonde, etc e tal. E você percebe que são sentimentos muito humanos que dominam aqueles deuses, né, que têm o poder disso, o poder daquilo. E me parece que é alguém que não consegue aceitar que existe um ser supremo, perfeito, né? E aí começa a surgir, Joab, Verônica e amigos que estão nos acompanhando,
essas interrogações enormes que por vezes não conseguem ser respondidas nem pela psicologia, nem pela religião, porque a cabeça da gente é um negócio que voa pra caramba, né? Exatamente. Exatamente. Até essa concepção de Deus, né, Flávio? Que a gente, eu não sei se com vocês foi assim, mas assim, eu fui ensinado a nossa educação religiosa, a educação sobre Deus, muitas vezes nos afasta mais de Deus, porque torna Deus uma figura longe, que está lá no céu, distante de nós, e por vezes não preocupado com o que está acontecendo. Deus se preocupar com coisas, né, que são humanas, né? Só que assim, eu acho que o esforço e o exercício que a gente precisa sempre fazer é lembrar que a gente tem um modelo de Deus agindo na Terra, é Jesus. Então assim, quando ficar difícil da gente entender, né, eu tento olhar eu tento ir para os evangelhos, eu tento ir olhar para ver como que Jesus, como que eram as relações pessoais de Jesus, como que Jesus se relacionava com os seres humanos, com o seu semelhante, né? Porque como que Deus agiria? Jesus, né? Então assim, a gente está falando de amor, né? Tem alguns textos no Evangelho que tá escrito, usa essa expressão, e Jesus moveu-se de íntima compaixão, né? A Verônica falou de empatia, eu acho que isso é central. É olhar para a realidade humana, olhar para aquela realidade, às vezes, muitas vezes difícil, de miséria, no caso, né, vários casos que ele pegou, pessoas doentes, pessoas leprosas que eram afastadas da sociedade, prostitutas. Onde ele né? fala, onde o texto sagrado usa esse termo moveu-se de íntima compaixão, é no caso da viúva de Naim, né? Quando ele vai chegando à cidade de Naim, que vai saindo do enterro, filho único de uma viúva. Exatamente. E não é só o fato de ser o filho único de uma viúva, né? E aí a gente tem que entender o contexto também, né? Uma viúva, necessariamente, ela precisava de ter um filho forte, saudável, para ele trabalhar para sustentar ele e sustentar ela também, porque não existia aposentadoria, nem fundo rural, nem essas coisas naquele tempo. Não tinha previdência, minha gente, lá naquele tempo de Jesus. Então a previdência era o filho que trabalhava para sustentar a mãe até que ela viesse a falecer. E o filho único daquela viúva já velhinha faleceu. E agora? Ela vai comer com o quê? Como é que faz? Né? Mendigar ou se prostituir. Não é isso? Eram as duas opções dela. Mas velhinha já não dava mais para prostituir. Não dava mais. Não dava, né? Então, E cara, vai fazer o quê? Vai mendigar. Vai né? mendigar. E aí Jesus, quando olha aquela cena, né, e ele move-se de íntima compaixão, e tem toda aquela abordagem interessante, né? Que ele fala, mulher, por que choras? Né? E é que imaginando que a mulher fala, você tá de sacanagem comigo, né, cara? Tá de brincadeira. Eu tô aqui enterrando meu filho, que você pergunta por que eu tô chorando. E assim, e essas abordagens que Jesus faz é algo assim muito, muito curioso, né? Porque remete também àquele tempo, né? Hoje ele abordaria de outra forma, de outro jeito, etc. e tal. E são percepções que nós precisamos ter também, né? Mas você falou uma coisa muito interessante, essa questão do mover-se de íntima compaixão. E modernamente hoje é o termo que Verônica usa como a questão da empatia. Olhar aquela questão ali e perceber que existe uma necessidade. É um envolvimento transcendente, né? Que por vezes nós não conseguimos fazer isso aqui na Terra. Você, quando se envolve, tem até um conselho muito básico de Salomão que eu gosto bastante, que ele diz que aquele, lá no livro de Provérbios, aquele que se mete em questão alheia é como quem toma um cão pelas orelhas, né? Ou seja, vai se meter em problema dos outros, você vai se lascar, irmão. Salomão diz isso lá. Mas o homem está aí para ajudar a resolver problemas dos outros, né? Tentar solucionar, né? Tentar, E como é que faz para esse cachorro não morder vocês, cara? Como é que é isso, Jorge? Como é que é isso, Verônica? Tem a direção de Deus, né? Porque a gente também não a gente não coloca a mão em casa de abelha, não. Tudo tem a direção. Porque realmente, aquele que se mete em questão de alheia, ele acaba tendo... Salomão, ele é sábio, cara. Ele fala isso com muita propriedade. Então, mas até para você ajudar, você tem que ter a direção, sim, com certeza. Isso é central, Flávio. A gente tem pensado muito nesses anos, né, para a gente não cair na armadilha de ficar só no assistencialismo e de não promover transformação na vida da pessoa. Por quê? Eu acho que a religião peca muitas vezes nisso.
tem o seu valor, claro que tem o seu valor. Você, vou falar da gente, lógico. A gente, né, o pessoal em situação de rua ali, a gente em 2018 iniciou ali no inverno entregando sopa, entregando agasalho e tudo mais. Isso foi se desenrolando, a gente foi conhecendo, foi sentando, foi conversando, foi conhecendo a realidade, quem eram aquelas pessoas, né? E foi conversar com a prefeitura, com a assistência social do município. E fomos aprendendo e buscando outras fontes de conhecimento também, e entendendo que a gente precisava de ações que de fato transformasse. O Evangelho propõe transformação de vida. O Evangelho não propõe você ficar, que a pessoa fique dependente de você o resto da vida. Isso aí talvez a religião faça. Não é um Bolsa Família, né? Não, ou seja, exatamente. Aquela ajuda ela tem um prazo, porque vai haver uma transformação, uma evolução dessa pessoa. Né? Exatamente. Perfeito. O assistencial ele é necessário temporariamente. Né? Não estou aqui fazendo discurso Por contra, isso que não. existe uma diferença entre o assistencialismo e as ações assistenciais. Exatamente. Porque tem hora que eu vou precisar da sua ajuda. Exatamente. Não tem jeito. Tem hora que, né? se alguém está com fome, você vai ter que dar comida. Lógico, o que ele precisa é comida. Se alguém está com frio, precisa de agasalho. Mas e depois? Né? E aí a gente foi pensando, a gente vai ficar aqui, né? E a gente procurou se aproximar com esse entendimento, conhecer a realidade, sentar para conversar com aquelas pessoas, não simplesmente ficar entregando somente. Então vamos conversando. E fomos conversando. Para não gerar um comodismo naquele cara ali também, né? Porque, cara, se toda noite o Joab vai aparecer aqui com um prato de comida para mim e na hora do almoço vai vir com um rango, eu vou trabalhar para quê, velho? Eu vou ficar sentado aqui nesse mesmo lugarzinho que eu tô e o Joab, meio-dia, vai chegar aqui com o almoço, daqui a pouco de tarde chega com pão, com café e de noite ele traz uma sopa. Tá bom pra caramba. Eu vou me mexer. Né? Tem muitos que têm essa E eu vou ser muito sincero com vocês, eu tenho lá meus bloqueios com relação a essas distribuições de sopa, de chocolate quente, esse negócio todo, muito por conta disso, porque eu entendo que eu fico olhando a percepção do sujeito que recebe isso. Quando você se predispõe a fazer essa caridade, cara, palmas para você, eu acho sensacional isso, a igreja que faz, a instituição que faz, a família que faz, as pessoas que fazem, isso é ótimo. Mas eu quando chego do outro lado e olhando um pouco, né, com essa minha veia de antropólogo e sociólogo que eu tenho, de olhar o comportamento, a percepção das pessoas diante das coisas, eu percebo que em alguns momentos isso pode gerar um comodismo também. Exatamente. Então você tem que assistir, mas sem causar essa dependência e essa zona de conforto, Flávio, né? Mas é por isso que o projeto também ele tem uma outra visão, porque a gente senta para conversar com eles, a gente sabe da história deles. E eles mesmos, né, eles falam isso, poxa, vocês sentam e conversam com a gente, porque os outros chegam, dá a comida e saem, mas ninguém procura saber qual o nome dele, onde ele mora. E a gente entendeu que muitos têm família. Sim. Né? E é até uma forma da gente parar de meter malho nas autoridades que não fazem nada, porque na verdade eles não podem fazer. A gente entendeu isso. Porque os moradores em situação de rua não querem ser ajudados. Né? Então abriu a nossa visão para... A não ser essa ajuda que vá na direção do comodismo deles. Aqueles que têm interesse em mudar de vida, né? O projeto está aí para ajudar. Exatamente. Vamos estender. Agora tem aqueles que a gente sabe que é só para se aproveitar mesmo. Exatamente. Antes da gente se envolver, né, a gente tem o perigo de cair nessa... De simplesmente culpabilizar o poder público. O poder público tem um papel que precisa cumprir. Que por vezes é negligenciado. Exatamente, assim, é negligenciado. Então, assim, e a gente tem buscado conversar desde o início do AME, a gente foi até entendendo isso, que a gente precisava buscar o poder público para entender, porque esse é um trabalho, esse que a gente está falando de pessoas em situação de rua, bem complexo, que precisa de uma rede ali, poder público, sociedade civil, instituições religiosas, todo mundo envolvido, cada um cumprindo seu papel, para a gente tentar resolver. Então, assim, ao longo do tempo a gente foi percebendo de que a gente precisava fugir desse assistencialismo. Porque esse assistencialismo, Flávio, ele é mais cômodo para quem faz também. Aqui eu estou fazendo uma autocrítica que a gente percebeu no nosso trabalho. É muito mais fácil eu chegar ali quinzenalmente, como fazíamos, entregar quem tinha e não me envolver com aquelas pessoas. Eu costumo dizer que é o famoso fenômeno criança esperança. Você só entrega e... Você deposita lá R$10 na conta do cara lá, 20 pratos, 50, sei lá, que seja, 1000 que seja, e acabou. Acabou, você não tem mais responsabilidade. Tchau e benção, quem vai gerenciar essa grana, mandar para onde e tal. Não, eu ajudei. Então é isso, eu acho que é um pouco isso. Da nossa parte, a autocrítica que a gente se faz é essa. Aí a gente começou a pensar, peraí,
que a gente pode fazer para ir além? Para, de fato, proporcionar transformação para aqueles que querem. Sem eu pegar na orelha do cachorro bravo, mas vamos encarar ele, vamos olhar para esse cachorro. Exatamente. Aí a gente começou a se envolver com eles, conversando, entendendo a realidade, procurando CREAs para conhecer, porque ele já tem todo Ou seja, para que o mapa. projeto seja um parceiro das ações governamentais. A gente entendeu. E talvez não isso. um atrapalho ou um Isso, porque a gente estava fazendo isso. E aqui fica aqui, né, se alguém de outras igrejas estiverem fazendo, a gente gostaria muito de compartilhar isso. É uma experiência que a gente tem vivido. Que a gente precisa buscar o poder público e conversar para fazer uma ação de rede, né? E a gente tem sido muito bem recebido no governo passado, nesse governo, né, pela assistência social do município, e a gente tem aprendido muito com eles, né? E tem um papel que é só a igreja que faz, tem um papel que é o poder público que faz. Então entender isso e fugir desse assistencialismo. E todas as frentes do projeto, como a distribuição de cestas básicas também. A gente, poxa, não é suficiente cesta básica. Cesta básica é emergencial, não muda a vida de ninguém. É emergencial, a gente entende a importância. Mas o que a gente pode fazer? Mesmo pensamento. Então hoje a gente tenta trabalhar, quando eles vêm receber a cesta básica, a gente senta numa roda de conversa, a gente fala sobre temas importantes, a gente fala sobre o Evangelho e todas as questões cotidianas que o Evangelho afeta. Setembro Amarelo falam violência contra a mulher, violência, exploração sexual infantil, conversamos isso com eles. Procuramos conversar sobre oportunidades e apontar dentro do projeto ou dentro da cidade abordar as questões de vulnerabilidade que geralmente estão muito próximas dessas pessoas. Né? Exatamente. Como que elas podem... Porque o interesse nosso não é que elas se tornem dependentes do projeto e muito menos que elas se tornem... A gente não está fazendo para que elas se tornem membros da Igreja Metodista e dependentes do projeto AME. Não, a gente está fazendo, buscando cumprir a missão que Jesus deixou para a gente. Que é, e isso fala de dignificar o ser humano, de uma vida digna, uma vida de paz, de uma alimentação saudável, de emprego. Né? Deus se preocupa, isso é reino de Deus, isso é justiça. Né? Então a gente está procurando fazer isso. Então não dá para ficar... A questão do assistencialismo, ela é inicial, ela pode ser um primeiro passo, mas a gente não pode ficar parado aí. E eu acho que, olhando para a nossa realidade... A partir do momento que você tem esse entendimento, Joab, eu não acho que seja assistencialismo, eu acho que seja assistencial. Sim. É assistencial. Assistencialismo é aquele cara que vai lá, dá quentinho e vem embora. Acabou. Exatamente. Semana que vem ou amanhã ele volta de novo. Mecânico. Mas e não pensa na transformação de vida daquela pessoa e não entra na realidade. Porque Jesus, e eu sempre vou voltar nele, né, o que ele fez foi isso. Quando ele deixa o céu, né, e tem um texto que fala que ele deixou toda a sua glória, o que Jesus faz é isso. Ele sai da realidade dele e ele adentra a realidade humana. Eu acho que é Filipenses, né? Acho que é Filipenses. Não levou por usurpação ser igual a Deus, mas acho que é Filipenses. Reduziu-se a... Então ele se coloca olho no olho com o ser humano. Então Deus, que é Deus, se coloca tete a tete com o ser humano e vem conversar de igual para igual e dizer como fazer. E às vezes essa é a nossa dificuldade de olhar para um semelhante nosso que está numa situação econômica, social, né, difícil naquele momento. A gente precisa praticar isso. É o quê? É sentar e olhar olho no olho. É não vir com aquela ideia de colonizador, de querer, sabe? Eu tenho a solução para essa pessoa. Peraí, eu preciso sentar e perguntar para ele. Aí Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Né? Então eu preciso olhar olho no olho. Então isso fala de se relacionar. E isso não acontece numa ação só eventual. Isso a gente tem batido muito no projeto. A gente precisa se relacionar com as pessoas. Nesse relacionamento, tete a tete, dizendo para elas que a gente não é melhor do que elas, que a gente não tem a solução, né? A gente tem um caminho para apontar. A gente tem um caminho para apontar para a vida dela, né? De transformação de vida. A partir disso, você se relaciona, você cria um vínculo, um elo, e você pode ajudar de uma forma mais efetiva de realmente promover transformação na vida da pessoa e na vida da sociedade, uma transformação social, uma justiça de fato. E isso é o reino de Deus, justiça,
Justiça, paz, justiça e alegria. Se a gente não tem isso, né, ou se isso não está acontecendo, se a violência está aumentando, se a injustiça está aumentando, a igreja de Jesus está falhando. Essa é a constatação difícil que a gente precisa fazer. Naquela mesma lógica de você estar abrindo presídio, é porque alguma coisa está falhando aí. Né? Se a polícia foi chamada é porque alguém falhou aí. Está falhando. Teve que chamar a última instância. Minha gente, o ponteiro vai correndo ali, faltam 10 minutos para as 17 horas e a gente precisa ir embora, né? E esse plim-plim que nós vamos dar aqui nessa conversa, esse intervalo que nós vamos fazer aqui, significa, pastor Edmilson, que o senhor tem que voltar aqui para seguirmos essa lógica, esse papo, né? Vamos evoluir aí para a questão mais teológica desse trabalho muito legal que está sendo feito por esse projeto AME da Igreja Metodista aqui de Rio Bonito. E, Verônica, foi um prazer recebê-la. Queria suas palavras finais para os nossos ouvintes. Seja bem-vinda sempre. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu agradeço, né, pelo convite e me coloco à disposição, tá lá nas redes, no meu telefone, agora vocês já sabem que é Verônica, porque às vezes eles botam lá Projeto Homem. Verônica de quê? Verônica Rocha. Rocha. Aí eles já botam lá, olá, Projeto Homem, queria saber no dia. Queria informações, então você já pode colocar lá... Olá, Verônica, é comigo mesmo que vocês vão falar. E não se sintam envergonhados, nem constrangidos. Um monte de gente quer saber quem é a voz por trás daquela voz do avião, né? Atenção, senhores passageiros, quem é, né? Vocês estão descobrindo quem é a voz por trás do Projeto Homem agora. Então pode procurar que vocês serão bem recebidos e eu tenho certeza que assim, a gente não vai ter a solução, mas com certeza a gente está no caminho. Né? Tem uma contribuição, tem né? uma contribuição. Você não tem a solução, mas tem uma contribuição. A gente tem uma contribuição. Perfeito. Graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho, tem sido reconhecido por isso, né? E a gente só tem a agradecer a Deus, porque foi direção dele, né? Nasceu no coração dele primeiro, depois do pastor Edmilson. E tem sido muito bom, tem sido uma experiência muito boa. Para mim tem sido assim, transformador esses anos que eu tenho trabalhado no Projeto AME. E pretendo me aposentar com esse trabalho maravilhoso que é de poder ajudar as pessoas. Que legal, Verônica. Joab, foi um prazer, meu irmão, recebê-lo aqui. Eu admiro muito, a gente não tem proximidade, mas eu conheço o seu trabalho aí via redes sociais. E foi um prazer recebê-lo aqui, falar do projeto, né? E que o Papai do Céu continue abençoando vocês, cara, e dando força aí para continuar nessas missões aí, né? Você, sua esposa, os seus parceiros de projeto como Verônica e tantos outros. Deus abençoe vocês. Amém. Eu queria agradecer o Flávio por essa oportunidade, uma oportunidade assim, extraordinária, poder falar um pouquinho sobre o Evangelho, tudo que tem nos movido, né, aqui em Rio Bonito. Eu queria agradecer a Sara, não pôde estar aqui, minha esposa, a gente está junto nessa até o último. Como diz a galera, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. A gente está junto, é um só mesmo, uma pessoa só, nós dois, tá trabalhando. Os pastores, eu queria pastor Edmilson, pastora Sônia, porque se eles não acreditassem, se eles não quisessem investir, né, não tivesse esse entendimento, não seria possível nada disso, né? Então a gente agradece muito e espero que ele possa vir aqui poder conversar com você vai gostar muito de conhecê-lo, com certeza. São muitas pessoas, eu não vou citar nome, agradecer a toda a equipe do AME, todo mundo da igreja que se envolve de alguma forma. Muito obrigado. E se você me permitir, sábado a gente tem... Fique à vontade, né, sábado, dia 24, seria no 17, mas remarcamos para o dia 24. Então, sábado que vem, 9 horas da manhã, se você quiser estar com a gente vai estar na Praça da Bandeira, Praça do Mercado Municipal, né, com o evento Todos pela Vida, né, na campanha de Setembro Amarelo. Vamos ter hip hop, rock, poesia, psicólogo lá conversando com as pessoas, falando, pintura. Vamos ter artes diversas lá acontecendo para celebrar a vida e acolher aqueles que estão tendo alguma dificuldade. Quando a TV Globo faz esses movimentos, eles chamam de ação global, né? Ação global. Essa aí é ação AME, né? Ação AME. Ação AME. Quem está fazendo é a moçada da AME. Todos pela vida. Aí você pode
tiver alguma dúvida também, procurar a gente para participar do AME. Você deve ter um artezinho disso aí, certamente, né? Manda para mim para publicar nas redes sociais aí também. Então é isso, muito obrigado. Maravilha, muito obrigado. Se você quiser conhecer mais do projeto AME Metodista, AME Metodista no Instagram. Vou deixar os links no texto também. Daqui a pouco eu reforço o texto. Que aí aqui você pode nos conhecer, mandar um direct, falar, quiser pegar o WhatsApp, né? Para ser atendido ou ser acolhido de alguma forma, a gente está aqui para isso. Obrigado, Flávio. Foi um prazer grande. Minha gente, acho que foi 2011. Eu escrevi um texto chamado Marcha para Jesus. Aquilo deu uma confusão desgraçada, porque eu falei que um monte de gente vestido de camiseta e faixa na cabeça gritando Jesus está longe de ser uma marcha para Jesus, sobretudo quando o camarada só vai lá se tiver um ator famoso, se tiver um cantor famoso aí desse naipe de Fernanda Brum, não sei o que, tal. Se for Joab com o grupo de louvor dele lá, ninguém quer ir. Eu falei, mas que desgraça de marcha para Jesus? É marcha para Jesus ou é marcha para Fernanda Brum? É marcha para Jesus ou é a marcha para a menina a Marina de Oliveira? É para quem? Né? Como é que é isso? Né? É marcha para Jesus ou para Íschila? E, cara, teve um monte de gente aí que queria me matar por conta disso, né? Só não fui excomungado porque nós não estávamos em tempos antigos. E eu quero dizer para os senhores que eu continuo com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. E eu trago hoje aqui para vocês o Joab, com o projeto AME, e a Verônica, que trabalha nessa missão aí, para mostrar para vocês que isso eu entendo que é marchar para Jesus. Isso que eles fazem é marchar para Jesus. Isso que o projeto AME faz, né? E aí aqui é o jornalista que está falando, esqueçam a minha ideologia religiosa, que se assemelha ao que eles pregam, mas aí é o jornalista que está falando, né? Eu vejo aqui pessoas marchando para Jesus. Quando você faz esse movimento de atrair pessoas na direção do Mestre, isso é marchar para Jesus, né? E não só porque estão atraindo pessoas, porque eles também estão exercendo esse papel que os aproxima de Cristo também, né? E aí tem aquela palavra de Paulo que diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E é mais ou menos isso. Quando você desenvolve trabalhos como esse, que o Joab, a Verônica e tantos outros estão fazendo, o pastor Edmilson lá, eu entendo que eles estão, sem falar, dizendo a mesma coisa que Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então que Deus abençoe aí, viu, pastor Edmilson, e a todos o trabalho de vocês. E eu vejo na Igreja Católica, nos movimentos evangélicos, etc. e tal, movimentos e ações que verdadeiramente estão marchando para Jesus, e não aquele movimento de oba-oba, de todo mundo de faixinha na cabeça, atrás de um cantor gospel famoso, né? Que é bacana também, tá legal, acho que tá valendo, né? Mas marchar para Jesus verdadeiramente é isso que eu vi essa moçada pregar nesta tarde aqui. Eu quero agradecer você que esteve nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho, a todos que compartilharam, a todos que vão assistir depois, porque tem uma moçada que vai assistir depois, que agora está trabalhando, e um beijo grande. Amanhã às 15 horas eu volto com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu, minha gente, que o Papai do Céu abençoe rica e abundantemente cada um dos senhores e senhoras que estão nos acompanhando. Vamos em frente e até amanhã às 15 com mais um programa Flávio Azevedo. Vocês continuem aí para a gente fazer uma foto oficial ali. Valeu! A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou Programa Flávio Azevedo.